Então, página 25, pessoal. Vamos fechar o assunto de hoje. Vamos relacionar no movimento circular a velocidade de um corpo na trajetória circular sobre o arco da trajetória e a velocidade relacionada ao ângulo descrito por essa trajetória, tá? Deixa eu anotar o nome aqui. Beleza. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, relação entre grandezas lineares e angulares no movimento circular, página 25. Ao tratar do movimento circular, note que é preciso qualificar o discurso para deixar claras as diferentes grandezas que se está estudando. Grandezas angulares, o deslocamento angular, por exemplo, indica a variação do ângulo do movimento. Ou se nós estamos tratando de grandezas lineares. As grandezas lineares são aquelas que descrevem o movimento como se ele fosse em linha reta. Assim, o deslocamento linear é a informação de quantos metros o móvel percorreu em sua trajetória circular, como se pegássemos essa trajetória e a esticássemos para medir o deslocamento. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Na hora que eu vou fazer o tratamento linear do movimento circular, eu estou fazendo o tratamento do corpo que está percorrendo a trajetória circular, certo? Então, na hora que eu quero, por exemplo, calcular a velocidade no qual o corpo descreve a trajetória de A para B, que é essa trajetória que ele executou aqui, ó, é como se eu tivesse pego essa trajetória circular e esticado para determinar qual é a distância que esse corpo percorreu do ponto A até o ponto B. Então, esse é o tratamento linear. O tratamento linear, ele é feito para quando eu quero calcular o deslocamento em metros do corpo na trajetória circular, tá? Olha lá, o deslocamento linear indica a distância em metros do sistema internacional que o móvel percorreu ao longo da trajetória ao sair de A e chegar ao ponto B. É como se a trajetória do movimento circular fosse esticada e o movimento estudado fosse em linha reta, por isso linear. Ó, vou voltar aqui, tá? Voltar aqui de novo. Então, quando na trajetória circular aqui, ó, o corpo percorre esse deslocamento em metros, o tratamento que eu vou dar é como se ele estivesse percorrendo esse segmento AB aqui em linha reta. É lógico que eu tenho que considerar qual é a velocidade no qual ele vai se deslocar, o número de vezes que ele vai percorrer essa trajetória circular, porque aqui ele sempre volta no mesmo ponto, né? Aqui eu não tenho inversão no sentido do movimento. Ele sempre vai passar pelo mesmo ponto. No caso dessa linha reta aqui, se o móvel sai do ponto A, chega no ponto B e retorna ao ponto A, eu tenho que ter inversão de movimento. No movimento circular, não. Ele é periódico. Então, se ele é um movimento periódico, dá para eu relacionar o período e a frequência ao estudo desse movimento, tá? Então, observem. Apesar de serem grandezas diferentes, né, a grandeza linear e angular, é possível e necessário traçar algumas comparações entre o deslocamento linear e o angular, pois no mesmo intervalo de tempo que o corpo descreve certo ângulo, ele também percorre certa distância. É lógico, a partir do momento que eu tenho numa trajetória circular, o corpo descrevendo essa trajetória, varrendo um ângulo qualquer, ou seja, fazendo a abertura angular aqui entre duas semirretas, isso significa que para ele varrer esse ângulo aqui central, ele percorre um deslocamento sobre o arco de circunferência, tá?
Então, o ângulo descrito e a distância percorrida podem ser relacionados matematicamente, como veremos a seguir. Então, dá para a gente montar, pessoal, uma relação entre o que ele desloca sobre a circunferência e o ângulo que ele descreve para percorrer essa circunferência, tá? Para isso, ponha um móvel que descreve um movimento circular uniforme em uma trajetória de raio R. Neste caso, o deslocamento linear em uma volta pode ser calculado pela relação matemática que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, né, em que C representa o comprimento da circunferência e R é o raio. Então, deste modo, o que significa antes? O que significa esse 2πr aqui? Isso daqui significa que quando eu relaciono a 2π, que é a medida do ângulo para uma volta, quando eu relaciono isso ao raio, é que eu estou completando uma volta na minha circunferência. Então, esse 2πr aqui é a história que nós vimos anteriormente, é eu pegar a minha circunferência, essa circunferência aqui, ó, e esticar essa circunferência. A partir do momento que eu pego a minha circunferência e estico, a distância que eu tenho entre esses dois extremos aqui, essas duas extremidades desse segmento de reta que representa a minha circunferência, nada mais é que o comprimento da mesma. Então, ó, desse modo, podemos perceber que o deslocamento linear aí, ó, de uma volta inteira, ou seja, se eu pego a minha circunferência que está aqui e percorro uma volta inteira nela, isso daí vai representar o meu deslocamento linear, que é calculado multiplicando-se π por 2 pelo raio, 2πr. O deslocamento linear de meia volta é πr, é só dividir essa expressão aqui por 2. Cancela 2 com 2. E o deslocamento de 1/4 de volta é só dividir essa expressão aqui por 4. Por isso que dá π sobre 2 vezes r. Agora, vamos relacionar aqui. Nós vimos anteriormente que quando eu posso estabelecer uma relação entre ângulo, medida de abertura entre duas semirretas através de ângulos em grau ou radiano. Numa volta completa, o deslocamento angular em graus é de 360 graus. Aqui, ó, 2π. Estão vendo aqui? Se eu pego a volta completa de 2π, que corresponde a 360 graus, e multiplico pelo raio, eu estou percorrendo o contorno da minha circunferência, eu estou dando a volta inteira. Aí, se eu pego esse mesmo raio e multiplico por π, ou seja, por 180, isso indica que eu estou dando meia volta na circunferência. Então, estão vendo a relação que eu estou estabelecendo? Eu estou relacionando uma medida angular, 2π, π, com o raio da circunferência. Então, eu estabeleci uma variação do ângulo com o raio, estou determinando o deslocamento linear. Olha lá, para 1/4 de volta, se eu pegar 360 graus, que corresponde a uma volta inteira, e dividir por 4, eu tenho 90 graus. O que é 90 graus em radianos? Π sobre 2 radianos. Então, ó, o deslocamento angular, que é esse 2π aqui, esse π e esse π sobre 2, é diretamente proporcional ao deslocamento. O deslocamento linear, tem um erro aqui, tá? Agora que eu percebi. O deslocamento linear é diretamente proporcional ao deslocamento angular em um movimento circular. Então, quanto maior for o ângulo varrido, maior vai ser o deslocamento sobre a circunferência, em relação a um valor de R constante. Então, de acordo com as equações anteriores, é possível perceber que o deslocamento linear ΔS depende dos valores de 2π, de π e de π sobre 2, que são os deslocamentos angulares. Então, a variação do ângulo determina a variação do deslocamento sobre a circunferência.
Então, a gente pode generalizar a relação da seguinte maneira. Para uma volta completa, o comprimento da circunferência numa volta completa corresponde a 2 vezes π vezes o raio. Então, para qualquer medida, eu posso calcular o comprimento relacionado a esse deslocamento ΔS. Pode ser para uma volta inteira, pode ser para 1/4 de volta, pode ser para meia volta, pode ser para 2/3 de volta, não importa. Variou o ângulo, varia o deslocamento. Então, ó, quem quer C é o comprimento da circunferência. Eu posso relacionar C a um deslocamento qualquer sobre essa circunferência. 2π é a variação angular para a volta completa. Eu posso relacionar isso para qualquer variação angular nessa circunferência. E o raio é constante. Então, nessa equação, Δθ representa o deslocamento angular em uma trajetória circular. Considerando que qualquer deslocamento linear ou angular deve transcorrer em um intervalo de tempo, podemos determinar a velocidade com as quais os deslocamentos ocorrem. Então, o legal aqui é o seguinte: se eu dividir o primeiro e o segundo membro dessa relação que nós montamos por t, que é o tempo, eu estou relacionando o deslocamento com o tempo, que é quem? Velocidade. Então, dividindo toda a equação ΔS igual a Δθ vezes R pelo intervalo de tempo de duração do movimento, nós vamos ter que, ó, não mudou nada, tá? Eu continuo tendo a mesma relação. Eu só dividi o primeiro e o segundo membro por t, é o mesmo t. Então, eu mantenho a relação. Só que, como já estudado anteriormente, a razão ΔS sobre t representa a taxa de variação do deslocamento de um objeto em relação ao tempo, a qual chamamos de velocidade linear, e do corpo no movimento circular. Então, da mesma forma que nós vimos anteriormente, Δθ sobre t representa a taxa de variação do deslocamento angular em relação ao tempo, a qual indica a velocidade angular de um corpo em movimento circular. Então, o legal aqui é que eu tenho uma relação entre velocidade linear, que é a velocidade sobre a circunferência, é a velocidade aqui, em relação à velocidade que eu tenho no ângulo que ele está descrevendo. Essa velocidade linear, que é V, é igual à velocidade angular ômega vezes o raio. Então, variando-se o raio, eu vario a velocidade linear do corpo. Então, a gente pode generalizar as duas equações aí da seguinte forma. Em relação às grandezas lineares, se a grandeza linear está relacionando o deslocamento, essa relação que eu tenho entre a grandeza linear e a grandeza angular vai ser que o deslocamento vai ser igual, o deslocamento linear vai ser igual ao deslocamento angular vezes o raio. E a velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes esse raio. Olha lá, ó, dá para tirar uma conclusão legal aqui. Numa trajetória circular, quanto maior o raio dessa circunferência, maior é o deslocamento linear que o corpo vai percorrer nessa circunferência. Vou dar um exemplo aqui. Na época de Olimpíadas, vou citar Olimpíadas, que é uma coisa que a gente acostuma assistir mais, né? Ela tem um enfoque maior, ela desperta um interesse maior. Lá na prova de atletismo nas Olimpíadas, tem as corridas de 200 e 400 metros, por exemplo. Ninguém larga alinhado igual a corrida de 100 metros. Por quê? Porque na corrida de 100 metros, ela é feita em uma linha reta na pista de competição. A corridas de 200 metros, a pista de competição, ela não tem uma parte reta que atinja esses 200 metros. Então, na corrida de 200 ou 400 metros, né, e vai variar o número de voltas, eles têm que percorrer a pista. E eu tenho parte nessa pista que são circulares, que são trajetórias
circulares. Então, o que acontece? Cada um larga numa raia. Então, se largasse todo mundo alinhado numa corrida de 200 metros, quem está na raia interna, na primeira raia, na raia mais próxima do centro da pista, estava levando vantagem. Por quê? Porque ia percorrer uma distância menor. O delta S dele vai ser menor, porque ele tem um raio menor na trajetória. Então, por isso que numa competição de 200 metros, cada competidor larga numa posição diferente na raia. É para que ninguém tenha vantagem no deslocamento percorrido. Todo mundo corre 200 metros. Aí eu estava assistindo um dia desse, essa última Olimpíada, estava passando, se não me engano, no Sport TV, estavam fazendo reprises. A última corrida que o Usain Bolt ganhou, medalha de ouro, no atletismo, né, na corrida de 200 metros. Ele largou, acho que na terceira raia, se não me engano. Então ele largou mais atrás em relação aos competidores que estavam nas raias mais afastadas. Na hora que eles fazem a curva para chegar na reta, ele já está na frente da galera, ele já está correndo na frente do pessoal, quer dizer, ele tem uma explosão muito grande na velocidade dele. É por isso que o cara é campeão do jeito que é. Então você percebe nitidamente que na hora que a câmera pega todo mundo virando na curva, ele já vira com uma vantagem medonha dos caras. Quer dizer, a velocidade dele aqui, ó, a velocidade dele aqui era muito grande. Por isso que ele é o que é, né? É o corredor que é. Bom, continuando. Então vamos estabelecer agora uma relação entre essa velocidade linear, que é a velocidade que o corpo percorre aqui, ó, na trajetória, já eu quebro essa régua, na trajetória circular, vamos estabelecer uma relação entre voltas completas. Porque aí, se eu condiciono o deslocamento do corpo para uma volta completa, eu posso relacionar o tempo ao período e o número de voltas à frequência. Então fica fácil da gente trabalhar. Neste caso anterior aqui, ó, nessa relação que nós tivemos aqui, que eu estabeleci a velocidade V com a velocidade angular e o raio, né, relacionando esse tempo T aqui, isso aí seria a velocidade do corpo por um tempo qualquer na trajetória circular. Mas eu posso estabelecer isso para uma volta completa. Aí, para uma volta completa, eu sou obrigado a relacionar ao tempo o período. Então, ó, relação entre velocidade linear, período e frequência. Em um movimento circular, podemos estabelecer uma relação entre a velocidade linear, que é a velocidade sobre a trajetória circular, né? Aqui, ó, na trajetória, com que o objeto se movimenta e o número de rotações executadas por intervalo de tempo. Isso é, eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade sobre a trajetória circular e o número de vezes que ele executa essa trajetória circular, que é a frequência. Então, observem aqui, ó, considere, por exemplo, as hélices de um gerador eólico, ó, o gerador eólico aqui, ó. As hélices de um gerador eólico com comprimento R, que giram pela ação do vento. Em cada rotação de uma hélice, ou seja, em cada volta completa dela, um ponto situado na extremidade percorre uma distância igual ao comprimento da circunferência. Né? Vou voltar aqui, ó. Essa hélice aqui, por exemplo. A rotação completa dessa hélice aqui, saindo desse ponto e chegando ao mesmo ponto, descreve na trajetória circular uma distância relacionada, um deslocamento relacionado ao comprimento da circunferência. Então, ó, é o meu 2πr. Só que ele executou uma rotação, ele deu uma volta completa. Ou seja, o tempo que ele gasta para dar essa volta completa é o período. Então, eu posso relacionar a velocidade linear do corpo para uma volta completa
com o comprimento da circunferência associado ao deslocamento linear, ou seja, esse ΔS vai ser 2πr, e o tempo relacionado ao período, que é o tempo que eu gastei para dar essa volta completa. Então, eu posso calcular a velocidade do corpo para o tempo que ele gasta para dar essa volta completa. Ou seja, essa velocidade, que é a razão entre o deslocamento e o tempo, vai estabelecer uma razão entre o comprimento da minha circunferência, que é o deslocamento linear, e o período, que é o tempo que eu gastei para dar essa volta. Então, a velocidade linear do movimento na extremidade da hélice depende diretamente da frequência de rotação do motor. Tanto é que locais onde são instaladas esses geradores eólicos, eles são instalados para uma velocidade média de vento em torno de 3,6 km por hora de velocidade de vento, mas tem que ser constante, né? Isso daí não dá certo aqui em Pouso Alegre, por exemplo. Eu não tenho região com vento constante. Tem que ser numa região que tenha vento constante. Geralmente, a beira-mar, que eu tenho aqui no Brasil, né? Região Nordeste, tem muito gerador eólico. Aí o que acontece? Esses geradores, essas hélices, elas têm um dispositivo de segurança que, se o vento aumenta muito onde elas são instaladas, elas deixam de estar nessa posição e passam para essa posição, como se elas tivessem o vento cortando por elas. Porque na hora que elas viram, elas impedem que eu tenha uma quantidade de ar grande, né, de partículas, batendo nessa hélice. Então, se o vento aumenta muito, eu vou ter uma maior incidência dessas partículas. Pode acontecer desse motor entrar em ressonância com o vento e esse motor estourar. Então, ela tem um dispositivo de segurança onde essas hélices viram, fazendo com que a velocidade de rotação dela diminua, tá? Então, a velocidade linear, ela pode ser calculada dividindo-se o comprimento da circunferência, que é 2πr, pelo período. Mas vamos deixar bem claro isso. Isso é para uma rotação completa, tá? A equação anterior revela que a velocidade de um ponto situado na extremidade da hélice é diretamente proporcional ao raio e inversamente proporcional ao tempo de rotação. Então, quanto maior for o tempo de rotação, né, maior o período, menor é essa velocidade que eu vou ter. Por quê? Porque menos volta eu vou dar. Ou, quanto menor o período, quanto mais rápido isso daí der uma volta completa, maior é a velocidade linear. Então, mais voltas ele executa, tá? Então, olha lá, ó, na equação anterior revela que a velocidade de um ponto situado na extremidade da hélice é diretamente proporcional ao raio e inversamente proporcional ao tempo de rotação. Uma vez que o período é o inverso da frequência, é possível estabelecer a seguinte relação. Ó, pegar 2πr e multiplicar por 1 sobre t é a mesma coisa de eu estar dividindo 2πr por t. Eu só destaquei o denominador da fração. Como é que eu destaco esse denominador? Eu multiplico o numerador 2πr por 1. Eu continuo tendo a mesma relação. Só que nós vimos na aula anterior que o inverso do período é a frequência. Então, eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade linear e o número de voltas. Essa velocidade linear é 2πrf. Ou seja, essa velocidade linear é diretamente proporcional à frequência. Aí eu volto lá no lance do gerador eólico. Perceberam que não pode, a velocidade dele não pode aumentar muito, não pode passar de um valor médio. Vamos supor que eu tenho uma região onde a incidência de vento esteja na ordem de, vamos pôr um valor aí, 5 km por hora.
e os geradores são feitos para funcionar dentro desse valor. Vamos colocar uma variação de 10% para mais ou para menos. Então, ele pode ter a velocidade dele chegando até 5,5 ou diminuindo até 4,5. Se passar de 5,5, vamos supor que o vento resolve soprar a uma velocidade de 10 km por hora. Essa velocidade de 10 km por hora vai fazer com que a frequência de rotação desse gerador aumente muito, o motor não aguenta, o motor estoura. Por quê? Porque a velocidade linear é diretamente proporcional à frequência. Olha lá, ó, desse modo, podemos concluir que a velocidade e a frequência são grandezas, de fato, diretamente proporcionais. Isto é, quanto maior for a frequência do movimento, maior será a velocidade. Mas, além de depender da frequência, a velocidade depende do raio. Perceba que, para uma mesma frequência, né, vamos manter esse valor fixo aqui, ó. Então, para uma mesma frequência, pontos mais distantes do centro da pá têm velocidades lineares maiores do que pontos mais ao centro. É lógico, né? É fácil de entender, matematicamente a gente entende isso. Se eu mantiver esse valor fixo, se eu aumentar o valor do raio, eu aumento o resultado desse produto. Consequentemente, eu aumento a velocidade do corpo, tá? Em relação ao ângulo, em relação à velocidade angular, é a mesma, tá? Então, por exemplo, eu tenho duas semirretas que vão determinar essa abertura angular. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma velocidade relacionada à ponta da caneta e eu vou ter uma velocidade relacionada a um ponto aqui, por exemplo. O que a gente tem que entender é o seguinte: a velocidade no qual esse corpo descreve esse ângulo, que é a velocidade angular, não muda. O que vai mudar? A velocidade do corpo em relação a esse segmento. Quanto mais distante do centro eu tiver com o segmento, maior é a velocidade linear dele. Por quê? Porque o deslocamento que ele tem que percorrer é maior para o mesmo intervalo de tempo. Beleza? Relação entre velocidade angular, período e frequência. Então, ó, nós estabelecemos anteriormente a relação entre a velocidade do corpo na trajetória circular, que é a velocidade linear. Agora nós vamos estabelecer uma relação entre o tempo que eu demoro para formar um ângulo qualquer. Ou seja, isso está relacionado à velocidade angular. É a velocidade no qual eu vou medir, é a grandeza na qual eu vou medir a rapidez da variação de um ângulo. Então, da mesma forma como descrito no tópico anterior, em movimentos circulares também podemos estabelecer uma relação entre a velocidade angular, o período e a frequência. Considere um objeto descrevendo um movimento circular de raio r com velocidade angular ômega. Ao final de uma volta, o objeto terá percorrido um deslocamento angular de 2π. É a volta completa no ângulo, correto? Em um intervalo de tempo, ΔT, que é o período. Então, da definição de velocidade angular, como a velocidade angular é a taxa temporal do deslocamento angular, ou seja, é a variação do ângulo pela variação do tempo, para uma volta completa eu troco esse Δθ por 2π e troco o ΔT pelo período. Uma vez que a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t é igual à frequência, é possível estabelecer a seguinte relação. Então, quando eu relaciono a velocidade angular com o período, essa velocidade angular é 2π sobre t. Como o período é o inverso da frequência, se eu quiser estabelecer uma relação entre a velocidade angular e a frequência, essa velocidade angular é 2π vezes a frequência do movimento. Beleza, gente? Bom, ó, com isso eu já consigo resolver umas paradinhas aí de exercício. Eu já consigo resolver os exercícios que estão na página
27 e 28 da apostila, tá? Vamos lá. Primeiro exercício. As rodas d'água utilizam a energia fornecida pelo movimento da água para movimentar navios, triturar grãos, produzir energia elétrica, etc. Isso daí, os tempos mais antigos, né? Você tinha aqueles navios a vapor que o motor a vapor fazia com que girasse uma roda d'água no seu exterior. Acho que até hoje no Tennessee tem isso. Faz girar uma roda d'água no exterior do navio, na parte lateral dele, e ela impulsiona o movimento do navio, né? Na Holanda você tem os moinhos de vento, você tem os moinhos de vento que usam a energia do vento para girar as hélices, não tem nada a ver com roda d'água, mas estou usando o exemplo de girar a hélice em cima de uma pedra para triturar grãos. Você tem exemplos de roda d'água, os romanos usavam muito roda d'águas para triturar grão, para poder fazer pão para o exército, né? Porque tinha gente para caramba no exército deles. Eles tinham que alimentar esse povo. Então não dava para você ir triturando trigo no pilão ali no braço. Então eles usavam dos recursos de desnível, né? De quedas d'água. Nessas quedas d'água eles introduziam essas rodas e para criar movimento para triturar esses grãos. Beleza? Tem muito lugar por aí, muita fazenda antiga, que o pessoal ainda usa recurso de roda d'água para fazer gerador elétrico funcionar. Parece que tem um cara de Cachoeira de Minas, o pessoal chama ele de Guerzoni, ele produz energia elétrica, ele é autossuficiente em energia elétrica no sítio dele, utilizando roda d'água. Tem uma matéria sobre ele, que acho que saiu na IPTV uns tempo atrás, e ele estava demonstrando o maquinário que ele desenvolveu com roda d'água. Então, considere uma roda d'água que executa 2 voltas a cada 10 segundos e cujo raio é de 50 centímetros. Ele quer saber a velocidade linear dessa roda d'água. E ele pediu para a gente considerar π igual a 3. Tá? Então, o que é essa velocidade linear? Essa velocidade linear, ela relaciona o deslocamento linear na circunferência, 2πr, com o período. Só que aqui, o que está acontecendo? Esse deslocamento linear, ele está relacionado a 2 voltas no intervalo de tempo de 10 segundos. Não tem problema nenhum, a gente calcula. Olha lá, o deslocamento linear é ΔS sobre ΔT. Aí, na nossa fórmula, pessoal, apareceu um 2 aqui. Por que apareceu esse 2 aqui? Porque esse 2 ele está relacionado a essas 2 voltas. Então, para essas 2 voltas, eu tenho um intervalo de tempo ΔT de 10 segundos. Ah, mas se eu não quisesse representar isso para 2 voltas, se eu quisesse representar para uma volta, eu tenho que mexer no tempo. Aí é um cálculo direto, né? Um raciocínio lógico. Se 2 voltas ele faz em 10 segundos, uma volta ele faz em 5 segundos. Não ia mudar nada no cálculo da velocidade. Só que para eu fazer para uma volta, eu tenho que considerar metade do tempo. Tá? Então, por isso que eu destaquei com uma seta aqui o porquê desse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui está relacionado ao tempo, ao deslocamento de 2 voltas. Ao deslocamento que é 2πr a essas 2 voltas, certo? Observe que na hora que eu coloquei esse 2 aqui, ó, multiplicando o deslocamento linear, eu considerei o tempo 10. Então aí é só trocar valor, lembrando que ele quer a velocidade, ela tem que ser dada no sistema internacional, ela tem que ser em metros por segundo,
Então, eu tenho que transformar o raio em metros. É só dividir por 100, né? É esse meio que apareceu aqui. Aí é só multiplicar e resolve as paradas tudo. Então, fica aqui em cima, ó. Vai dar 4, 12 vezes meio dá 6, dividido por 10. Esse corpo ele tem uma velocidade linear de 0,6 metros por segundo nessa trajetória circular de raio 50 centímetros. Aí ele quer saber qual que é a velocidade angular dessa volta. Tem duas maneiras de calcular essa velocidade angular. A primeira, eu estabeleço a razão entre o deslocamento numa volta completa, que é 2π, pelo período. Aí, pessoal, aí eu tenho que lembrar. Aí eu tenho que lembrar que esse tempo não pode ser 10. Ele tem que ser 5. Por que esse tempo tem que ser 5? Porque o período é o tempo relacionado a uma volta, e aqui está relacionado a duas. Então, eu pego 2π, divido por t, substituo π por 3, divido por 5, eu tenho 1,2 radianos por segundo. Beleza? Por que radianos por segundo? Porque esse ângulo aqui ele está medido em radianos. Certo? É a relação que eu tenho com o ângulo associado ao comprimento da circunferência, que tem a mesma medida do raio, é o radiano. Ou eu posso calcular essa velocidade angular relacionando a velocidade linear e o raio. Aqui eu não corro risco de errar. Aqui eu corro o risco de errar. Aqui eu corro o risco de dividir por 10. Porque é automático, não adianta. A gente vê o tempo que foi dado no exercício, vai calcular a velocidade angular associada a um tempo, mas só que esse tempo é o período. Então, aqui, ó, resolvendo aqui, eu estou correndo o risco de errar. Porque eu vou pegar o período. O que é período? Período está associado a tempo. Aí eu vejo, tem 10 segundos ali. Eu errei. Porque esses 10 segundos é para 2 voltas. O período é para uma volta. Aqui eu não corro o risco de errar. Quando eu relaciono a velocidade linear com a velocidade angular e o raio. Observe que dá o mesmo valor, pessoal. 0,6 dividido por 0,5 é a mesma coisa de dividir 6 por 5, ou a mesma coisa que multiplicar 0,6 por 2. Dá 1,2 radianos da mesma maneira. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente sempre tem que tomar o cuidado de relacionar o tempo, o período, com o tempo de uma volta. Tá? Então, por isso que eu coloquei a segunda opção de cálculo, porque aí não tem erro, aí é só substituir valor e a gente sai no resultado imediato. Bom, vamos dar um intervalo agora. Às 3h25 a gente volta. Eu vou dar um intervalo um pouquinho mais cedo, que está chovendo aqui, e eu estou sozinho. E eu estou com medo, e eu estou com a janela aberta do resto da casa, que eu estou com medo de estar chovendo dentro de casa. Então vamos dar um tempinho agora, tá? Aí às 3h25 a gente volta, beleza, pessoal? Tranquilão? Então, beleza. Então até daqui a pouquinho.